Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil é o país com o maior número de trabalhadores domésticos do mundo. São cerca de 5,6 milhões de trabalhadores. E mesmo com direitos garantidos por lei, 72% desses trabalhadores vivem na informalidade, um dos percentuais mais altos já registrados pela pesquisa de emprego do IBGE. O Estação Livre de hoje quer falar dessas pessoas, dos problemas relacionados à categoria, mas também exaltar essa profissão que nem sempre recebe o reconhecimento da nossa sociedade. A questão da escolarização e a questão da profissionalização era pauta fundamental. Esse mesmo grupo, né, que antes tinha as grandes casas e as senzalas, agora nas cidades modernas, urbanas, aquilo se transformou, né, reconfigurou como quarto de empregada, né? A PEC doméstica, ela é a continuidade da abolição da escravatura. Imagina, meu amor, poxa, você é praticamente da família, né? Historicamente, as domésticas vêm sendo retratadas no cinema como a intrusa, aquela que é quase da família. Essa profissão da limpeza não tem gênero. Eu sempre enxergo isso como uma profissão como qualquer outra. As próprias mulheres domésticas não entendem como algo positivo essa profissão. Às vezes não entendem nem como profissão mesmo, né? E para falar de trabalho doméstico no Brasil, eu tenho o prazer de receber aqui a deputada estadual Ediane Maria e a comunicadora e escritora Verônica Oliveira. E aí hoje, para você ficar conhecendo melhor essas mulheres maravilhosas que eu trouxe aqui no programa, eu quero apresentá-las de uma maneira diferente. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o perfil da Ediane Maria, primeira trabalhadora doméstica eleita deputada estadual no Brasil. Uma vitória e tanto, e que não é só dela, é nossa. Migrante do sertão do Pernambuco, mãe solo de 4 filhos, uma mulher LGBT e que trabalha minha vida inteira como empregada doméstica, coordenadora do MTST e uma das fundadoras do movimento Raiz da Liberdade. Filha do seu José Canoeiro e da dona Raimunda, essa pernambucana veio para São Paulo aos 18 anos, seguindo a herança das mulheres da família, ser trabalhadora doméstica. Qual é a melhor lembrança da época de trabalhadora doméstica? Eu até achava que eu fazia parte da família. Eu cheguei a achar, em algum momento da minha vida. E isso era bom? Fazer parte da família, não podia sorrir, ser espontânea, ser eu mesma, sabe? Eu tinha que ir me podando de algumas coisas. Do jeito de falar, do jeito de me comportar, sabe? Para caber em alguns lugares, eu tive que me moldar. Nesta quarta-feira, Ediane voltou pela primeira vez ao acampamento do MTST em Guarulhos, onde morava, já como deputada eleita. Também era aniversário dela. Além do bolo, ganhou abraços e sorrisos. E para quem vai o primeiro? Vai pra luta! Você ser deputada representa o que para você e para todas essas outras mulheres? Renovação. Essa é a palavra. É renovação. Eu enxergo... Porque a minha pauta, como que eu levei pra rua, foi a minha pauta de vivência. E aí eu não sabia que tanta gente tinha a mesma vida. Da luta pelos próprios direitos, ela virou o porta-voz do movimento coletivo por moradia, representando quem até então era invisível. Agora é aquele momento de... As vozes que foram silenciadas, eu sempre falo isso, tem um espaço. A política, ela tem que ser acessível. Se a política não é acessível, tem alguma coisa errada. Até porque todo político, ele é um servidor público. Ele trabalha para a sociedade. O que eu quero fazer muito, o combate à fome, né? Primeira coisa, não dá. A gente tem o projeto das cozinhas solidárias. As cozinhas surgiram em 2020, sendo que há um projeto que já é nosso das ocupações. A primeira coisa que é levantada na ocupação é a cozinha solidária. Da cozinha coletiva dentro. Você vê que tudo é coletivo aqui dentro. Então, aí nós levamos para a periferia no combate à fome. Então, a primeira coisa é acabar com a fome, né? A gente está com mais de 33 milhões de brasileiros que estão no mapa da fome.
que vi insegurança alimentar, que na verdade é fome, que se come hoje, não come amanhã. Eu quero muito ouvir. Ouvir o que os movimentos querem. Quais as pautas prioritárias de cada movimento. É isso que me interessa. A rua não pode nunca perder o calor, porque sempre foi a rua que deu tom para tudo. E agora eu quero apresentar para vocês um pouco da Verônica Oliveira. Ela é uma ex-diarista que abriu uma empresa de faxina e hoje ela trabalha como comunicadora, é escritora e palestrante. Sabe aquela história do estar no lugar certo na hora certa? Geralmente a gente está no lugar errado na hora errada, mas uma vez na minha vida eu estava no lugar certo na hora certa. Eu trabalhava em telemarketing, eu tive uma crise em que eu fui internada no final de 2016 e tendo alta dessa internação psiquiátrica, eu fiquei afastada do trabalho de telemarketing. E aí um dia eu fui dormir na casa de uma amiga, conversar com ela e aí eu limpei a casa dela e ela me ofereceu dinheiro. Acho que foi naquele momento que eu parei para pensar que eu podia trabalhar com isso e ganhar a vida fazendo isso. E consegui essa relevância nas redes sociais contando como era o dia a dia do meu trabalho. Eu sou essa pessoa que gosta de cultura pop. E aí eu resolvi usar cartazes de filmes e séries com a minha cara e usando ali o texto. Então era assim, De Volta para o Futuro era Não Deixe Sua Faxina para o Futuro. Star Wars era a Limpeza Leia. Já tinha ido na casa de várias pessoas e eu precisava divulgar aquilo para os outros, porque eu realmente queria ter mais clientes e queria, de fato, trabalhar fazendo faxina. No começo da pandemia, eu parei de fazer faxina porque eu estava preocupada de sair de casa, eu tenho problemas respiratórios, e aí eu resolvi cuidar só das redes sociais. E foi o momento em que eu passei de 20 e poucos mil seguidores para 300 mil seguidores. E aí eu passei a trabalhar só com isso, cuidando das redes sociais, fazendo essa produção de conteúdo, além de fazer muita palestra online para empresas, para faculdades, para estudantes. Eu estou na fase de colher os frutos daquilo que eu nem sabia direito que estava plantando quando eu comecei a usar a internet para falar sobre faxina e saber que isso hoje é o que trouxe todo o progresso para a minha vida. Bom, agora que você já conhece as nossas convidadas, então vamos direto ao assunto. A PEC das domésticas garantiu muitos direitos, mas não garantiu que a situação melhorasse efetivamente. Com a PEC, os trabalhadores domésticos passaram a ter os mesmos direitos de outras categorias que são cobertas pela consolidação das leis trabalhistas. Mas o alto nível de informalidade desse setor acaba prejudicando que essas garantias sejam aplicadas. A PEC da doméstica, ela é a continuidade da abolição da escravatura, porque as mulheres negras, principalmente as mulheres que foram escravizadas, elas sempre fizeram serviços de ordem doméstica, dentro dos seios familiares. Na década de 20, de 30, a gente já tem as discussões em razão no mundo, em razão, principalmente da Revolução Industrial, sobre os direitos dos trabalhadores e os direitos das mulheres. Mas as mulheres, principalmente as mulheres que estavam no serviço doméstico, elas nunca foram reconhecidas. E principalmente no contexto brasileiro, a gente tem justamente essa marca que perdura até a Constituição de 88. Só na Constituição de 88 a gente tem ali uma equivalência, um amparo de todos os trabalhadores. A PEC, de 2013, ela traz justamente esse recorte. Ela equipara todos os trabalhadores. Ele vem justamente de forma muito mitigada. Só alguns direitos. Qual é os direitos? O vínculo contratual, registro em carteira, direitos em razão de jornada de trabalho, férias. Não havia uma questão de um seguro em razão de acidente de trabalho. Num contexto
atual que se verifica ainda que continua os mesmos mecanismos anteriores da PEC 2013. As pessoas ainda continuam não recebendo o salário mínimo, muitas vezes não tem um vínculo, jornadas excessivas de trabalho, não tem a questão da segurança justamente de acidentes, não tem o direito em relação à licença gestante, licença saúde e horas extras pagas que deveriam ser feitas, ou 1/3 em razão das férias. A questão do 13º também, a gente tem dados aí referenciados que muitos empregadores e empregadoras não fazem esse repasse para as empregadas, né? A PEC foi justamente de 2013, foi se desenhando, trouxeram sim os direitos básicos, é uma grande vantagem, mas ainda ficou outros direitos e não houve uma equiparação. Ediane, a Cleide Vitorino falou muito bem ali na reportagem sobre alguns problemas que nós ainda temos, apesar da PEC. A PEC é muito recente, eu ainda me lembro, até hoje, de algumas famílias, praticamente todas brancas, que tiveram coragem de, sem vergonha alguma na televisão, dizer que deixariam ali de ter empregadas domésticas porque agora estavam sendo obrigadas a cumprir leis que já deveriam ser cumpridas desde o início. Mas será que dá para a gente pensar em benefícios dessa legislação? Olha, Cris, é só a gente, ouvindo esses relatos, a gente fica aterrorizado, porque, infelizmente, quando mexe com privilégio, é só olhar lá atrás. Será que os senhores de engenho, eles ficaram felizes com a abolição? Ah, claro que não. Porque nós teríamos direito. Então, olhar para o trabalho doméstico hoje, eles ainda olham com aquele olhar de que não é um trabalho, né? Tipo, não é um trabalhador, não é um profissional. É a minha doméstica, entendeu? Ela está aqui em casa, faz parte da família. Então, nossa função também é quebrar esse vínculo, até porque eu coloco no meu ponto de vista, né, da minha vivência também. Eu trabalhei a vida inteira como doméstica, vim ter meu primeiro registro quando a Dilma fez essa PEC, né, das domésticas em 2013, e aí, assim, 10 anos se passou, e aí não existe uma fiscalização efetiva. A gente continua vendo pessoas, mulheres, sendo resgatadas em trabalhos análogos à escravidão, a gente continua vendo vários casos, porque continuou, se não tem fiscalização, o que vai acontecer? O contato é com quem? Com o patrão. E como tem aquele vínculo de ser da família, então é o que eu... Né, vamos aqui, vamos se ajeitar? Minha patroa falou o seguinte para mim na época, quando veio, ela me dava R$600. E ela falou, Ediane, eu vou pagar lá para a Previdência, eu acho que tu não vai nem receber, não vai nem chegar a pegar tua aposentadoria, tu não sei o quê. Então não é melhor eu te dar esses R$600? Eu falei, não. Porque assim como eu, várias mulheres, se eu dou o dinheiro, se eu não pago a Previdência, se o patrão não se responsabiliza por mim, por nós, a gente acaba não tendo direito. Porque se eu pego R$600 a mais, eu vou comprar de comida. É natural, qualquer um de nós hoje, se pegar qualquer centavo a mais, a gente vai comprar comida, porque para suprir, inclusive, a necessidade básica de nossas casas. Até porque o salário básico, médio, de um trabalhador doméstico não é suficiente para suprir as necessidades de uma família, né, que nós temos aqui no Brasil. Verônica, Ediane falou muito bem desse termo quase da família, que é um termo que a gente ouve que tem muita relação com essa estrutura escravocrata do Brasil. Esse termo, ele fragiliza toda a situação e acaba fazendo com que a empregada fique distante dos seus direitos? É um termo que é justamente utilizado para encobrir pequenas, às vezes nem tão pequenas assim, mas pequenas violências que você acoberta com essa forma carinhosa de tratar a pessoa. E aí você tira dela a visão profissional e coloca numa seara ali de pessoa que está próxima, que nós somos tão amigas, a gente conversa. Eu já me peguei muito conversando com pessoas que falam assim, mas ela chega aqui, a gente bate papo, então ela é como se fosse uma pessoa próxima para mim, então eu não preciso. Eu não preciso me certificar de que ela tenha todos os direitos dela resguardados. Porque ela é minha amiga. Ela é minha amiga da família. Ela não é minha funcionária, ela é minha amiga. Sim. Então é uma forma muito, muito cruel até de tirar os direitos da pessoa.
porque usa de uma forma carinhosa. Muito carinhosa, né? E às vezes utiliza também outros termos para substituir o trabalhador doméstico. A ajudante, ela me ajuda em casa. Sim, eu sempre falo que quem ajuda é parente. A pessoa tá lá para trabalhar. Ela é minha ajudante. Porque aí tira a questão do trabalho mesmo, de ser um profissional. Porque você é minha ajudante, você é minha amiga. E a nossa função também, enquanto doméstica, a gente tem que também colocar que a gente acaba virando psicóloga. A gente acaba virando babá. A gente não, às vezes você é contratada para uma atividade, você acaba exercendo várias atividades e não recebe é por isso. Né? A gente vai poder conversar um pouco mais sobre esses e diversos outros assuntos depois do intervalo. Daqui a pouquinho eu volto. Isso é praticamente da família. Vocês gostam de falar isso, né? Da família. Então por que não tem uma irmã, uma prima sua limpando sua casa? Só eu, não me chama pra nada. Só pra limpar. Não entendi. Não tem quase nada pra limpar. Quê? Você tá falando isso que quem limpa é eu. Que se fosse você ia ver que essa casa tá uma sujeira. Eu vou precisar que você fique mais um pouco. Sua cara não queima de falar um trem desse. Não, você tá me vendo aqui desde cedo, cansado, ainda quer que eu fique mais um pouco, porque você tá com preguiça de limpar. Posso te pagar outro dia? Outro dia? Eu tenho meus débito, eu tenho minhas contas, meu filho. Eu trabalhei o dia todo por causa dessa mixaria e você vai pagar agora. Estação Livre de volta, falando sobre os direitos dos trabalhadores domésticos no Brasil e recebendo aqui a Verônica Oliveira e a Ediane Maria. A herança escravocrata está em todos os lugares na sociedade brasileira, inclusive na arquitetura. O quarto de empregada é um exemplo, minúsculo, mal iluminado e muitas vezes sem ventilação. É um símbolo de opressão que serve ao conforto e, muitas vezes, ao assédio dos patrões. Oi, Estação Livre, tudo bem? Meu nome é Jéssica Marcolino, sou arquiteta, recém-formada pela USP e estou aqui para falar um pouquinho sobre o quartinho de empregada na arquitetura brasileira. Bom, o quarto de empregada é um espaço onde geralmente pessoas, né, de classe média gostam de ter reservado para ter alguém ali à sua disposição, né, para exercer trabalhos domésticos na casa. Ele já começa com outros princípios, que não é nem de ser um quarto. Ele começa a ser um espaço para que uma pessoa fique ali enquanto ela trabalha. Descanse o corpo momentaneamente, mas seja sempre à disposição. A gente pode analisar, né, a estrutura, né, brasileira, né, da arquitetura brasileira, lá dos tempos da colônia, onde os colonos, né, a aristocracia, tinham os servos à sua disposição. E aí esse espaço era chamado senzala, que poderia estar um pouco mais separado, né, da estrutura da construção, ou poderia estar acoplado ela no subsolo, né, dessa grande casa. E aí, vindo, né, para os tempos mais modernos, né, esse mesmo grupo, né, que antes tinha as grandes casas e as senzalas, agora nas cidades modernas, urbanas, aquilo se transformou, né, reconfigurou como quarto de empregada, né. A gente já olha logo pelo piso. Esse tipo de piso aqui, né, é o piso de área de serviço, um piso molhável. E é justamente o mesmo piso do quartinho de empregada, que também está próximo das máquinas de lavar, que fazem barulho, que também está próximo do lixo. A gente pode ver uma janela super pequena, que não circula, né, não faz a ventilação cruzada com a porta. É um espaço de depósito que é adaptado para que uma pessoa possa morar enquanto ela trabalha. Revisitar esse lugar, para mim, é de certa forma até constrangedor, né? Exatamente, eu acho que essa palavra é constrangedor, porque às vezes você não tem muita opção, né, às vezes de trabalho e do que fazer. Bom, a maior lembrança que eu tenho foi numa época que eu trabalhei como cuidadora de idoso. Então, esse quarto me lembra o momento em que eu ficava aguardando, né, por algum chamado da paciente, né, da senhora, que também era
era minha patroa na época. Quando eu anunciei, né, no meu trabalho que eu estava mudando, que eu ia sair de lá para começar uma faculdade, eles acharam graça, porque eles acharam que eu queria um aumento. Eles não só não acreditaram, quanto não quiseram pagar o que me deviam, e eu tive que entrar num processo trabalhista contra eles. Olhando todos esses prédios, cada janelinha dessa daí, cada apartamento desse daí, o que você imagina? Eu imagino quem está limpando e cuidando de tudo isso, porque provavelmente não é os donos desses apartamentos. E muitos desses apartamentos não foram feitos assim para terem uma limpeza fácil nem acessível, porque não vão ser os moradores que vão limpar. E aqui é muito surreal, porque ao mesmo tempo que ela vai trabalhar no prédio que está aqui do lado, ela pode morar aqui na comunidade, né? Geralmente uma coisa está ligada à outra, né? A desigualdade, ela vive disso, né? De uns que não tem nada e de outros que tem tanto. Justamente esses que não tem nada, que moram em Paraisópolis, muitas vezes que vão servir quem está aqui do lado, quem está numa das maiores concentrações de renda da cidade, né? Desigualdade lado a lado, na arquitetura, no trabalho, na cidade. Eu fiz arquitetura porque eu acredito que sempre possa ter mais espaços melhores, né? Seja na cidade, seja no espaço doméstico. Do quartinho de empregada, né, para uma arquiteta que agora projeta casas onde não há necessidade de ter mais empregados domésticos. Não, nunca mais. Quartinho de empregada agora é só na história. A escritora Carolina Maria de Jesus, tem um termo que é muito significativo: o quarto de despejo. Ediane, eu sei que você já foi trabalhadora doméstica, que dormiu, teve que deixar a sua família, deixar seus filhos para dormir no trabalho. Qual que foi a relação desse espaço com a sua saúde mental? Olha, Cris, ver o vídeo, a gente volta tudo no passado, né? Um passado não tão distante, porque até no processo da campanha eu estava trabalhando como diarista ainda. Então, primeira coisa, eu tinha 18 anos, quando eu cheguei para trabalhar aqui em São Paulo, seguindo o mesmo ciclo da minha mãe. Né? Olhar para o quarto da empregada e entender que é o último cômodo da senzala. É isso que eu falo sempre, porque a gente continua sendo invisibilizada, esquecida. São mulheres negras, na sua grande maioria, jovens, que vêm para... Deixa sua família, deixa seu vínculo, você deixa a sua identidade, na verdade. Você perde a identidade quando você entra num apartamento e ali você passa a ser a empregada de alguém. Então, você não tem horário para dormir, você não tem horário para acordar, você acaba tendo responsabilidade de uma casa que você, muitas vezes, vem como... Eu tinha 18 anos, eu estava terminando meu segundo... Eu estava no magistério já, achando que ia ser professora. Eu acho que toda trabalhadora doméstica hoje, ela nunca sonhou em ser uma empregada doméstica ou ser uma trabalhadora doméstica. Ela sonha em ser alguém. E pelas condições, que a gente sabe muito bem que nós, mulheres negras, estamos empurradas ao longo da sociedade, a gente acaba achando que é normal, vai normalizando, e a gente faz isso com muito prazer. Por isso que a gente acaba, às vezes, confundindo se a gente é da família ou se não é, pelo tratamento. Então, às vezes, o que você recebe é o mínimo, é o básico. Não tinha um carinho, não tinha minha mãe, não tinha meus irmãos, eu não tinha ninguém. As minhas amizades, elas se dividiram. Eu falo desse apartheid que tem no nosso país, que não houve de fato, mas que existe até hoje, porque as minhas amizades, Cris, se tornaram as meninas que trabalhavam no apartamento do lado. Os porteiros, os zeladores, eram eles que viraram meus amigos. O reclamar, eu recebi uma vez, a minha patroa recebeu uma reclamação porque eu andei no elevador social. Porque eu era enxerida mesmo. Falei, por que eu não vou andar nesse elevador aqui? Porque o elevador de serviço é para levar lixo, o cachorro e a empregada doméstica. Por que nós podemos ocupar esses espaços? Verônica, e como é que fica essa relação? Essa fala da Ediane é muito forte e atual, porque ela está falando de acontecimentos do agora, do contemporâneo. Essa questão do elevador de serviço e também a construção de edifícios de alto padrão que ainda insistem no quartinho da empregada. Você acredita que a gente, com o passar dos anos, com as discussões, com a chegada de uma mulher como a Ediane em locais tomadas de poder, a gente vai ter uma modificação dessa estrutura?
Eu acredito, Cris, que seja uma mudança de estrutura muito lenta, muito gradual, mas que vai acontecer. E embora quando eu estivesse trabalhando, eu não tivesse, eu morasse no quartinho, pela questão da péssima remuneração, a casa onde eu morava era exatamente igual. Então eu morei num quartinho desses cortiços, na Zona Leste, e era exatamente a mesma estrutura, 3 metros quadrados, uma janela minúscula, sem ventilação e com teto de madeira, só que com as áreas comuns divididas entre todos os moradores. Então nós dividíamos um banheiro para 40 pessoas, o tanque, a pia, tinha que pegar fila para poder usar. Então é uma coisa que a gente percebe que, embora eu não estivesse morando na casa, a minha estrutura familiar era mantida no mesmo local, só que distante da casa do cliente. Então eu percebo que a arquitetura foi feita, os prédios antigos, as entradas dos funcionários, as entradas dos moradores eram longe, para a gente não se ver. Então tem essa questão de, e embora acontecesse com você no prédio, enquanto você trabalhava e morava lá, aconteceu comigo também, há 4 anos atrás, a cliente não quis descer no mesmo elevador que eu, ela falou, espera o seu. E a gente desceu juntas depois que eu passei o dia inteiro trabalhando dentro da casa dela. Então eu percebo que às vezes a pessoa, embora ela se mostre progressista, a pessoa jovem, e você pensa que ela tem um pensamento diferente, ela foi criada nessa estrutura e ela reproduz aquilo, às vezes sem perceber. Então é difícil na hora a gente se posicionar, é difícil, e aí eu absorvi aquela informação e depois de um tempo é que eu tive a capacidade de falar, pera, isso aqui tá errado. Tá errado porque elevador de serviço é para transportar máquinas e lixo. Exatamente. Profissionais, trabalhadores domésticos vão no elevador social como as outras pessoas do prédio. Agora a gente vai falar então de cinema. Como é que as trabalhadoras domésticas são retratadas no cinema? Cada país trata o assunto de um jeito, mas essa representação acaba se dando de acordo com a estrutura do pensamento de cada lugar. Nós vamos conhecer alguns desses filmes. Jéssica, minha filha, tá querendo vir para São Paulo para ficar comigo. Tem quanto tempo que vocês não se veem? Tá mais de 10 anos. É claro que pode. Imagina, meu amor, poxa, você é praticamente da família, né? Historicamente, as domésticas vêm sendo retratadas no cinema como a intrusa, é um dos estereótipos, aquela que dá palpite em tudo da família, aquela que é quase da família. A história de mim, da Creu, da Roxane, da Cida e dessa aí, ó, a Quitéria. Tanto o filme do Meirelles, que é uma ficção, quanto o documentário do Gabriel Mascaro, é muito cruel. Eu lembro de uma cena em que uma senhora que tem um quarto de empregado cheio de muito entulhos, é uma beliche, ela é mais um entulho ali dentro daquele monte de coisas não usáveis. 3 meses sem ir em casa. Você sabe, né? Sua avó operou o joelho. E eu tive que dar assistência a ela para ela se recuperar. Só que ninguém imaginava, né? Que esses 3 meses eram os últimos meses da vida do meu filho. Tem um filme que eu acho que é um desrespeito assim, a todas as babás da Consuelo Lins. Começa com uma pegada documental, com fotos de arquivos, e aí o único momento que essas babás têm voz é quando ela chama de um áudio que escapuliu. Não conseguiria dizer aqui o quanto essas moças me ajudaram em muitos momentos da minha vida. Com meu filho e meus sobrinhos, com a casa, com a comida. Que horas ela volta, tem esse lugar, né? Assim, você tá sempre cuidando do outro e você não cuida dos seus. É um cinema que retrata essa realidade com muita crueldade. Você onde é que tu aprendeu essas coisas? Fica falando, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. O Joelzito Araújo, em
A Negação do Brasil traz o retrato de algumas empregadas retratadas nas telenovelas brasileiras. E uma das coisas que ele fala é quando a empregada doméstica ela é protagonista, geralmente essa mulher não é uma mulher negra. As dificuldades que tira em guardar na memória a presença de atores negros nas novelas daquela época certamente vieram da minha recusa em aceitar ver o meu grupo racial somente em papéis de pessoas em situações de inferioridade social e cultural. Sim, senhora. Como a Europa não viveu esse sistema escravista que o Brasil se perpetuou aí durante muitos anos, eu acho que você tem uma diferença de como essas mulheres são retratadas dentro do cinema europeu e dentro do cinema brasileiro. Eu, inclusive, gosto muito de um filme do Bertolucci, que é O Assédio, e é uma história de amor entre uma empregada doméstica e um pianista. E é um filme que, a meu ver, ele sai um pouco desses estereótipos, porque é um cara que está sempre respeitando a vontade daquela mulher, como deve ser, né? Filhas de Lavadeiras, né? Que é o meu documentário. Você tem histórias de superação, né? De mulheres que foram empregadas domésticas, que foram lavadeiras, mas que acreditaram que sim, que outro momento era possível para suas filhas e que estudar era o caminho para esse rompimento, né? E os lençóis realmente balançavam, e à medida que os lençóis balançavam, gotículas de água mesmo dos lençóis me refrescavam, né? Eu muito menina. E apesar de ser um trabalho majoritariamente exercido por mulheres, o serviço doméstico também conta com homens. E aí, depois do intervalo, a gente vai ver um homem diarista. Não sai daí. E se hoje muitas entidades cuidam para que os trabalhadores domésticos tenham direitos preservados e condições de trabalho dignas, é porque essa luta começou lá por volta de 1936, em Santos, no litoral de São Paulo. Laudelina Campos de Melo, ex-doméstica, se formou em enfermagem, se alistou para trabalhar na Segunda Guerra e tinha como pauta as discussões de gênero, de raça e de classe. Nós estamos na cidade de Campinas, né? Essa foi Casa de Laudelina de Campos Melo até 1991 e ela transferiu a casa antes de morrer para o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas e região para que esse espaço ficasse para a educação, para a formação, para melhorar a qualidade de vida das trabalhadoras domésticas. A casa hoje, ela recebe pessoas, faz atendimento das trabalhadoras domésticas com suas queixas, suas demandas, logicamente. Nós fazemos também aqui algumas atividades culturais, com comida, culinária, com essa coisa toda. Tem eventos, roda de conversa com as mulheres. E aqui tem alguns objetos de Laudelina ainda na casa. Tem a farda dela, né? Das Forças Armadas, já que ela foi combatente na Segunda Guerra Mundial. Essa aqui é a sala de Laudelina de Campos Melo. Essa aqui é uma das cristaleiras. É um desafio imenso falar dessa mulher, porque é uma mulher extremamente valorosa para nós enquanto mulheres negras. Ela era uma empreendedora, era uma ativista, pautava a questão da mulher, pautava a questão racial, passava o direito trabalhista, uma mulher super aguerrida, muito à frente do seu tempo. Praticamente eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade, como empregada doméstica e babá em minha cidade, Poços de Caldas. A minha infância não foi uma coisa boa. Me tratavam como negrinha, pererê, macaca. Nunca me chamavam pelo meu nome, Laudelina.
A Laudelina de Campos Melo nasceu em 12 de outubro de 1914, na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Né? E as mães dela, logicamente a família dela, foram libertos, né, em 1988, então estavam nos primeiros anos ali, né, do fim da dominação escravista no Brasil. E Laudelina já nasce meio ativista, logo na infância ela começa a ajudar a mãe e se casa por volta de 15, 16 anos e vai com o marido, que é de Santos, né, para a cidade de Santos. Mas ela começa sua trajetória em Poços de Caldas e antes de sair em Poços de Caldas, ela cria a primeira organização negra lá, que era o Clube 13 de Maio. Quando ela sai de Poços de Caldas e vem para São Paulo, ela ajuda a construir a Frente Negra Brasileira. E esse público, foram vários intelectuais, né, dentro da Frente Negra Brasileira, contribuíram, Abdias Nascimento, vários outros, para que a Laudelina, em 1936, constituísse a primeira associação de empregadas domésticas no Brasil. Aí fundamos a Associação de Empregadas Domésticas. Mas era mais beneficente, porque naquela época não se falava em sindicato, né? Que as domésticas foram destituídas das leis trabalhistas. Ela dizia que ser trabalhadora doméstica não é o destino final, né? Que você pode mudar a sua história. Então, a questão da escolarização e a questão da profissionalização era pauta fundamental. Eles só consideram profissional aqueles que têm um diploma na mão, aqueles que trabalham numa indústria, aqueles que têm um nome ligado à profissão, mas a empregada doméstica não é considerada. Ai, tem muitas histórias de Laudelina. Ela era muito séria, muito brava, mas ela dizia o seguinte, nos enfrentamentos, ela dizia para nós assim, olha aqui, vocês façam o favor de fazer esse enfrentamento corretamente e você mata a cobra e mostra a cobra. Porque o ditado popular é assim, mata a cobra e mostra o pau, né? Ela dizia ao contrário, você mata a cobra e mostra a cobra, ó. A gente achava isso, assim, fantástico. A quem cabe a grita? Não é dos safados que estão lá sentados, comendo e bebendo nas nossas custas, não. É nós que temos que gritar. É nós. E nós não gritamos. Ai, se ela estivesse viva, eu diria para ela que nós matamos muita cobra e mostramos muita cobra. E continuamos fazendo isso, entendeu? Que é o que ela queria. Como a vida das mulheres negras não vai mudar para melhor de hoje para amanhã, então muitas cobras serão mortas e muitas cobras serão apresentadas até que a gente vença essas barreiras institucionais, políticas, sociais e consiga construir uma certa igualdade entre os seres humanos, independente da raça, da etnia, da idade, da orientação sexual, enfim, somos todos seres humanos, né? Ediane, quando a gente fala de trabalhador doméstico, que subcategorias fazem parte desse trabalhador? Além da diarista, além da funcionária doméstica diária, ali de segunda a sexta dentro da casa? Olha, Cris, a gente tem que tratar as coisas como são. A babá, ela é uma trabalhadora doméstica. O mordomo, ele é um trabalhador doméstico. O motorista particular, ele é um trabalhador doméstico. A gente tem que olhar as pessoas que estão... Todo mundo que fica dentro da casa, que participa da vida ali da casa, que não trabalha mais fora, só ali, ele é um trabalhador doméstico. E é importante a gente demarcar para identificar que não é só essa trabalhadora que muitas vezes a gente vê ali no dia a dia com a família, não. Tem outros profissionais que servem aquela casa, que é o trabalhador e que faz jus aos direitos da PEC das domésticas, certo? Certo. Então, assim, eu acho que a PEC da doméstica, ela tem algumas fragilidades. Por mais que foi um avanço de 10 anos, mas não existe hoje uma fiscalização, gente. Enquanto não houver fiscalização, por exemplo, se dá algum problema na empresa, não vai lá o fiscal? Por que quando dá algum problema na casa, não vai ninguém fiscalizar? Por que ainda continua sendo um trabalho que é patrão e funcionário? Por que ainda existe isso? Não existe alguém que organiza, sabe, Verônica? Tem que ter isso, porque senão não vai mudar nada na sociedade. E a casa é o lugar onde a pessoa se sente mais confortável. Se ela quiser cometer alguma ilegalidade, ela tá dentro da casa dela. Estou na minha casa, é meu conforto. Ela se sente confortável, né? Exatamente. Porque não tem fica muito fiscalização. mais difícil, porque ela sabe que ninguém vai chegar na casa dela. Exato. Mas o trabalho doméstico, Verônica,
Ele é um trabalho com muitas dores, são assuntos que trazem, que mexem muito com os funcionários, com as trabalhadoras, mas também tem outras facetas. E quando eu te conheci, você era essa Verônica que a gente apresentou aqui no início do programa, que usava a arte para divertir e falar do seu trabalho. Eu queria que você contasse um pouco dessa fase da Verônica para a gente. É muito comum que a gente trate primeiro das dores físicas, psicológicas desse trabalho, porque é um trabalho difícil, mas definitivamente eu passei por situações muito produtivas para a minha vida. Eu costumo dizer que todos os sonhos que eu consegui realizar na minha vida foi por causa da faxina, e às vezes coisas que hoje eu paro para pensar e elas são muito pequenas. Então eu sou neta de uma empregada doméstica, eu via a minha avó comer uma comida diferente da comida da patroa, sendo que ela cozinhava para a patroa dela. E aí, de repente, no dia em que a pessoa fala assim, ai meu Deus, eu estou preparando a casa para te receber, eu já fiz uma comida pra gente. E aí era uma menina da região norte, e ela fez uma comida típica do estado dela, e ela serviu toda empolgada. Ela, cara, eu quero que você goste, você nunca comeu isso. E aí, enquanto eu estava comendo, meio que me deu a vontade de chorar. E eu pensei, queria tanto que a minha avó estivesse viva para ver isso aqui, porque é uma virada de chave muito grande ver que a pessoa, eu fui lá limpar a casa dela e ela estava cozinhando para mim, e a gente sentada juntas comendo. E eu espero que de onde a minha avó estiver, que ela tenha essa visão de que as coisas vão mudar, de que a profissão dela e que ela fez por 30 anos na mesma casa, que embora ela não tenha sido reconhecida da forma como ela deveria, que eu consegui ser reconhecida de uma forma que eu acho que eu deveria. De toda forma, a gente sabe, a gente foi criado nessa estrutura de que o bonitinho da classe média não pode arrumar a própria cama, porque senão ele vai ser uma pessoa inferior. E a gente entende que, já que está assim, a gente está ali. Mas eu quero trabalhar e ganhar bem, eu quero trabalhar e ter meus direitos, eu quero ter o meu horário para comer, eu quero chegar e falar, eu vou trabalhar e fazer isso, isso e isso. O que não está dentro do meu escopo. Direitos e deveres. Sabe o que falta, Cris? Que eu acho? Assim, eu acho que era interessante a gente falar disso. Na campanha, eu falei muito desse lugar de fala para os patrões. Vocês perguntaram para a sua empregada doméstica, para a sua trabalhadora doméstica, o que ela deseja fazer? Você perguntou se essa mulher tem para onde voltar? Quais são as condições reais que ela vive na periferia? Você perguntou para a sua babá se ela tem o que dar para os filhos dela em casa? Então, vamos humanizar essa pessoa. Será que ela quer estudar? Será que ela quer ser professora? Será que ela quer ser... O que essa mulher quer ser? Então, o silenciamento não nos pertence mais. Quando a gente pensa em trabalho doméstico, a gente logo imagina uma mulher exercendo essa função. Realmente, a imensa maioria dessas profissionais da categoria são do sexo feminino. E esse é mais um estereótipo que a gente precisa derrubar. O Thiago Raca, que é conhecido na internet como homem diarista, está fazendo parte dele. Olá! Olá! E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vindo. Obrigado. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem. Muito trabalho aqui hoje, hein? Imagino. Vamos tomar um café antes? Bora. Eu sou o Thiago Raca, sou diarista exatamente há 2 anos. Comecei no período da pandemia, fiquei desempregado na época. E uma sugestão de um amigo meu, acabei entrando nessa área. Acabei gostando, trabalhava com atendimento em hotelaria. Sempre a minha função sempre foi em atendimento ao público, né, em hotel, empresas de escritório. Sempre tive o costume de limpar a casa por conta que eu moro sozinho há 7 anos e também eu vim de uma família de minhas tias eram empregadas domésticas, a minha mãe foi diarista. Essa profissão da limpeza não tem gênero, eu sempre enxergo isso como uma profissão como qualquer outra. A questão de ter mais mulheres nessa profissão é por conta mais de uma questão social, uma questão que é do machismo, tem essa estrutura, né? Mas tem crescendo a cada dia homens exercendo essa profissão como diarista e empregados domésticos também. Eu sempre deixei isso muito escancarado, que eu era diarista, porque eu sempre quis que as pessoas soubessem que eu era diarista. É tanto que o meu nome nas redes sociais é Homem Diarista, porque eu quero que as pessoas já saibam dessa minha profissão.
primeiro contato que eu tive com o Thiago foi online, foi pelo Twitter. Eu vi ele fazendo uma thread no Twitter falando justamente sobre o trabalho dele. Eu acho que homens exercendo esse tipo de função é algo que deve ser super naturalizado. Eu acho que a gente definir funções através de gênero é uma coisa que não faz o mínimo sentido. A gente vê uma pessoa ganhando espaço, ganhando voz, falando sobre isso na internet, acaba fazendo com que outras pessoas também olhem para isso de uma outra maneira. Esse ano realmente que eu comecei a gravar mais, eu comecei a colocar mais a cara ali e mostrando isso nos meus conteúdos. Nunca nesse olhar de que, nossa, eu tô limpando, coitado de mim. Não, eu sempre quis mostrar um outro olhar. Eu sou um profissional, um prestador de serviço e eu sempre falo para os meus clientes, gente, eu gosto de casa muito suja porque é o ambiente que eu vou conseguir criar conteúdos. Então, assim, deixando a casa podre, para mim é o céu, né? As pessoas, elas veem o profissional da limpeza como alguém que não tem uma visão profissional, acha que é só limpar, passar um pano, ou pensa que você só está exercendo essa profissão porque não tem uma outra opção. Eu também sempre busquei me posicionar sobre essa importância da valorização da profissão. A valorização da boa remuneração, porque as pessoas não precisam ir para fora do Brasil para serem bem remuneradas. É preciso estar valorizando esse profissional aqui no Brasil. Essa profissão da limpeza não tem gênero. Eu sempre enxergo isso como uma profissão como qualquer outra. Gente, eu preciso fazer uma pausa agora, só que a gente ainda tem muito para conversar. Eu volto já já. Estação Livre de volta falando sobre trabalho doméstico e recebendo aqui a Verônica Oliveira e a Ediane Maria. E o coletivo audiovisual Nós Madalenas reúne 9 mulheres periféricas de São Paulo. Em 2013, elas produziram o filme Mucamas, que fala sobre a realidade de 5 domésticas, que são mães das integrantes do grupo. O curta-metragem já foi exibido em vários festivais e foi premiado com menção honrosa no Cinefest Gato Preto. Para mim era como se eu estava pisando num terreno estranho, num lugar que jamais eu pensei em vir nem a passeio. Eu nunca pensei em vir a São Paulo nem a passeio. E de repente a vida me forçou a vir pelas necessidades financeiras, né? O Nós Madalenas é um coletivo feminino de audiovisual. Cada uma tem uma área específica técnica, né? Então temos quem faz áudio, quem faz câmera, quem faz produção e no fim a gente produz tudo junto, né? De uma forma linear, sem hierarquias. Hoje nós temos diversos filmes, né? Um deles é o Mucamas, que é um filme sobre o emprego doméstico. Mucamas eram as mulheres negras trazidas para serem escravas de estimação das sinhás. Elas cuidavam do serviço doméstico da casa grande, da criação e amamentação dos filhos da família. Cozinhavam para os seus donos, mas moravam na senzala com os outros negros. O filme é sobre nossas mães. A história do Mucamas engloba 5 mulheres. Todas elas têm algo em comum, que é o emprego doméstico, né? A gente fez o Mucamas em 2013. Hoje, em 2022, o Mucamas ainda é atemporal. Sabe? A gente ainda tem problemas no emprego doméstico, a gente ainda tem a desigualdade, a gente ainda tem o preconceito e ainda existe todas as problemáticas de falta de direitos para essas mulheres. E eu morava na casa de uma família que era professora, mas lá eu fazia tudo, trabalhava, mas sem salário, entendeu? Pela moradia e pela comida. O fato de termos mães ou tias ou as avós próximas, né? Pessoas próximas que são empregadas domésticas ou foram empregadas domésticas, isso não quer dizer que a gente tenha uma relação próxima com a função, né? Porque as próprias mulheres domésticas não entendem como algo positivo essa profissão, às vezes não entendem nem como profissão mesmo, né? Minha mãe, ela é empregada doméstica até hoje, ela fala que não sabe fazer outra coisa na vida dela. Eu tinha um sonho, fazer teatro, mas impossível, né? Não consegui. E ela até hoje não valoriza o próprio trabalho, assim, né? Mesmo após o Mucamas, mesmo após todo um diálogo, mesmo após
as filhas crescendo e se formando, né, seja em curso técnico ou em faculdade, e se empoderando também, né, e dizendo para ela, mãe, tem outros caminhos, ou mãe, não precisa mais ser esse tipo de trabalho que a senhora precisa executar. A minha mãe, ela viu o filme e quando ela viu, ela chorou absurdamente. Eu lembro que na primeira exibição do Mucamas, eu não assisti o Mucamas em si, eu assisti a reação das mães, porque elas estavam todas com os olhos brilhando e todas se vendo ali num telão. Assim, tinha uma casa que eu trabalhava, tem o elevador social, que é deles, só entre os e tem os elevadores dos domésticos, né, dos pessoal que entra do trabalho. Aí, se você entrar pelo social, nossa, tem lugar que você é parada, não, você só pode entrar por esse aqui. O futuro pra gente é isso, é democratizar o cinema, sabe? É a gente narrar a nossa própria história. E se a gente não puder narrar, que a gente dê espaço, que a gente dê o nosso equipamento, que a gente dê o nosso ouvido, que a gente dê o nosso espaço, né? Os nossos filmes, eles estão no YouTube para quem quiser assistir, porque é isso, é a democratização do cinema. Quem pode financiar, que financie, para que todo mundo possa ter esse acesso. A partir do momento que comecei a alcançar as minhas conquistas, eu comecei a sentir que agora eu sou uma pessoa digna, que tem o seu emprego, conseguiu fazer a sua faculdade, e que isso aí me deu mais forças para enfrentar o futuro e correr em busca dos meus ideais. Gente, esse tema de trabalhadoras domésticas me deixa muito emocionada, porque eu sou uma mulher que sou descendente de uma dinastia de mulheres que foram ou que são trabalhadoras domésticas. E a minha mãe foi uma trabalhadora doméstica e teve a oportunidade de dar essa virada de chave que vocês duas deram na vida de vocês. E minha mãe, Verônica, assim como você, se tornou uma empreendedora. E você empreende nesse mundo da internet. Eu quero muito que você fale dessa nova Verônica. Foi uma grande virada de chave, porque são profissões completamente diferentes, embora eu use esse espaço que a internet me proporcionou para trazer a conscientização não só das trabalhadoras domésticas, mas dos prestadores de serviço em geral, para que eles entendam a importância do trabalho deles, para que eles entendam a necessidade de se valorizar, para que acho que a primeira conscientização é do próprio valor, para que os outros passem a dar valor para aquilo que a gente faz e ter a possibilidade de alcançar. Como que eu ia imaginar que eu ali, limpando uma casa fechadinha dentro de um lugar, de repente ia conseguir falar com literalmente milhões de pessoas? Eu não tinha a menor ideia de que isso seria possível. Então, de lá para cá, não só falar com as pessoas da internet, mas eu tive a possibilidade de escrever um livro contando a minha história, de fazer palestras pelo país, de viajar, conhecer esse Brasil. Então, é uma grande virada de chave e que me proporcionou tanto a saída da periferia para morar num bairro mais central, hoje de conseguir a minha casa própria, de dar a possibilidade de uma boa educação, uma boa alimentação para os meus filhos. Às vezes eu penso, é tudo muito básico, né? Comida, casa e educação. E são sonhos nossos. São sonhos. Toda mãe tem o sonho de ter uma casa bacana para os seus filhos crescerem, dos seus filhos poderem estudar e deles conseguirem ter um futuro melhor do que o nosso presente. E eu estou muito feliz de estar hoje com essa possibilidade, e contar a minha história é sempre muito gratificante, porque é muito difícil a gente sair de onde a gente está de uma posição em que ninguém te dá valor, e de repente se tornar porta-voz. Por isso que eu também fico muito emocionada de estar aqui do lado de uma pessoa que não só é muito porta-voz. De Ediane, que é essa mulher que sempre moveu o mundo pelas margens e agora vai mover direto da Assembleia Legislativa, porque foi eleita deputada estadual, primeira mulher trabalhadora doméstica deputada estadual de São Paulo, primeira de muitas que virão. Como é que tem sido, Ediane? Olha, primeiro tem sido realmente essa virada de chave, né? Quando a gente fala que nossos caminhos vêm de longe e que várias pessoas construíram para que hoje eu chegasse aqui e fosse a voz de milhares de mulheres. Então, entendendo essa responsabilidade, né? Até porque todo o tempo na campanha eu falei desse lugar, sabe? Trazendo essa autoestima nossa e falando, é possível a gente avançar. Para além de ser empregada doméstica, eu sou migrante nordestina, sou do sertão do Pernambuco, que vim trabalhar aqui em São Paulo com 18 anos de idade e que sofri todo um processo também de invisibilidade, de esquecimento, sabe, de marginalização, tudo isso. Eu sou mãe solo de 4 filhos. Então, quando eu entrei no MTST, eu sempre falo isso. Ali foi o momento que eu me aquilombei, que eu me encontrei com pessoas como eu.
Né? Olhar para o maior movimento urbano da América Latina, entendendo que ali tem pedreiros, empregadas domésticas, diaristas, e que eu estava naquele meio. Eu comecei na Povo Civil São Bernardo do Campo em 2017. Então foi uma alavancada muito grande, um ganho de consciência, entendendo que tudo que a gente faz hoje é lutar por direitos. Sabe, lutar pela tua casa, mas entendendo que eu quero também ter escola, também quero ter educação, também quero ter saúde, eu quero avançar, eu quero ser alguém. Então, quando eu olho para as pessoas, e hoje eu olho muito no olhar das trabalhadoras domésticas, das diaristas, eu olho muito para esse olhar. A minha função, para além disso, é trazer dignidade para as mulheres. Entender que é possível a gente avançar e ocupar esses lugares. Nós nunca na história, inclusive aqui do Estado de São Paulo, nunca tivemos um espaço na Assembleia Legislativa. Nós, mulheres negras, na sua grande maioria, entrávamos ali para limpar a Assembleia. Hoje vamos ter um gabinete que é nosso, de organização do nosso povo. Meu mandato vai ser para organizar essas mulheres, para organizar os trabalhadores, para que a gente, de fato, consiga ter dignidade. E a gente acredita em você. Vai estar cheia depois, ela é a primeira de muitas que vão vir. Primeira de muitas. Eu quero muito agradecer vocês, obrigada. Fiquei muito emocionada nesse programa. Ediane, obrigada. Verônica, obrigada. E você aí de casa já sabe, para rever e ver o nosso programa, é só entrar nas nossas redes sociais. Vai lá, deixa a sua sugestão, tema para a gente conversar aqui no Estação Livre. E semana que vem eu volto. Mas que você morra, irmão, na sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão, já viu eles chorar pela cor do chá. E os camburão que são